Então, boa tarde. Dando início a um conceito novo, a um conceito de balanço de massa. Balanço de massa é um conceito extremamente importante dentro da engenharia química. Dentro do balanço de massa, é importante ter o conhecimento básico de funcionamento, de como está funcionando, de como funciona o balanço de massa, para que consiga resolver problemas envolvendo a engenharia química, tá? Então, o balanço de massa, no que ele se baseia, né? Então, basicamente, o balanço de material ou balanço de massa é uma aplicação da lei de conservação de massa. Então, é essa conservação de massa que se baseia a aplicação do balanço de material. E ele é baseado, essa lei, é a lei de Lavoisier, né, que diz que a matéria ela não pode ser nem criada e nem destruída. Então, ela se baseia, o balanço de material, ele está fundamentado dentro dessa lei de conservação de massa. E o balanço de massa, ele basicamente, ele envolve a contabilidade ou a contabilização de massa dentro de dentro de uma determinada região, sistema, volume de controle, e esses termos a gente vai estar conversando mais para frente. Mas, basicamente, em torno basicamente dentro dessa contabilização, tá? Então, dentro dessa contabilização que vocês vão conseguir, e nós, né, vamos conseguir resolver os problemas de balanço de material. Então, a resolução desses problemas, ele pode ser muito simples, se for desenvolvida, se a gente aplicar uma estratégia, tá? Então, a gente precisa ter uma estratégia sistemática para conseguir resolver esses problemas de balanço de massa. Então, ele se torna muito mais fácil quando a gente tem um procedimento para conseguir resolver esse procedimento, essa resolução. E aí, essa estratégia, ela vale para uma ampla faixa de problemas, tá? Então, a partir do momento que vocês encontrem essa estratégia, declarem essa estratégia, ela vai fazer com que vocês apliquem em várias resoluções de balanços de massa. E aí, qual é a finalidade, qual o objetivo da gente estar estudando aqui balanço de material ou balanço de massa? Então, primeiramente, checar dados de processo, com a finalidade de aferir rendimentos e taxas de conversão. Então, basicamente, através de um balanço de massa, é possível, dentro da indústria, ou até mesmo dentro de um laboratório, é possível da gente detectar e checar os dados do processo. E a partir desses dados, é possível a gente calcular rendimentos e essas taxas de conversão. Então, por exemplo, a gente tem eu vou dar um exemplo aqui, dentro de uma indústria de papel e celulose, tá? Então, a gente tem a madeira entrando, e X quilos, X toneladas de madeira estão entrando dentro do processo. Eu vou considerar o processo todo, tá? Não vou ficar separando, dividindo em etapas. Eu vou considerar o meu processo todo. Então, entra madeira e sai papel e celulose. Então, entra quanto de papel? Então, entra quanto de madeira? Então, entram X toneladas de madeira. E quanto sai? Sai X toneladas de papel e celulose. Então,
essa quantidade que entra, teoricamente, tá? Isso na teoria, precisa ser igual a essa quantidade de papel e celulose que sai. A gente sabe que isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque nem toda madeira consegue se transformar em papel e celulose. Temos algumas perdas ou até algumas transformações em subprodutos. Então, a partir desse balanço de massa, essa contabilização de quanto massa está entrando e quanto massa está saindo, ou quanto de massa está sendo transformada, é o que nós chamamos de balanço de massa, e nesse específico caso, é quando nós estamos checando esses dados do processo. Então, será que essa quantidade de madeira que entrou, ela se transformou no máximo que ela podia de papel e celulose? Então, a gente precisa determinar isso, se realmente é isso que aconteceu, conseguiu chegar a esse resultado. É possível também, através do balanço de massa, verificar vazamento e perdas. Então, com o passar do dia a dia e o sistema entrando numa conformidade, entrando num regime permanente, dependendo de quanto está entrando de matéria, de matéria-prima, sabe quanto está saindo de produto. Então, conforme passam-se os dias, então já tem essa relação. Então, se está entrando 100 toneladas de madeira, eu consigo produzir 30 toneladas de papel e 30 toneladas de celulose. Os outros 40 são transformados em subprodutos. Um dia, chega lá, vai analisar os relatórios e está lá que, a partir de 100 toneladas, está produzindo 20 toneladas de papel e 20 toneladas, ou até a celulose continua mantendo os 30. Então, está tendo uma perda. Então, por que ontem estava produzindo, a partir de 100, conseguia produzir 30 e 30? Hoje, o que aconteceu? Que dos mesmos 100, está conseguindo só produzir só 20 toneladas de papel e as mesmas 30 de celulose. Então, a partir disso, é possível verificar, e isso só consegue se fazer, só consegue se detectar isso através do balanço de massa. Então, através do balanço de material que nós acabamos de fazer aqui, que está entrando 100 e tinha que sair 30 e só sai 20, então, algum problema se tem. Então, o que será que está acontecendo? Onde está acontecendo essa perda? Está tendo um vazamento? Onde será que está esse vazamento? Para projetar também equipamentos, utiliza-se o princípio inicial, a matemática, o cálculo inicial é em cima do balanço de massa. Qualquer projeto que vocês forem realizar de qualquer indústria, de qualquer etapa, de qualquer processo, vocês vão iniciar pelo balanço de massa. Então, é pelo balanço de massa que vocês iniciam toda a parte de projetos. Então, quando vocês estiverem lá no nono período, estiverem projetando uma indústria, lá na disciplina de projetos industriais, vocês vão perceber que o primeiro cálculo que vocês vão fazer para dimensionar a indústria, dimensionar as etapas, é o balanço de massa. É em cima do balanço de massa que vocês vão estar realizando os primeiros cálculos de projetos. Especificar uma ou mais correntes de um processo, então é através do balanço de massa que você consegue determinar quanto tem em cada corrente. Então, a gente tem um processo, e aí tem várias correntes entrando e saindo desse sistema. Então, a partir disso, é que vocês, a partir desse balanço de massa, que vocês vão conseguir determinar quais são os valores dessas correntes, principalmente as de saída. Então, porque normalmente as de entrada você tem um valor entrando, mas pode ser que esse processo que você está fazendo o balanço de massa também ele não seja o primeiro, né? Ela seja um intermediário. Então, aquela corrente que está entrando, que você está dizendo que naquele processo está entrando, ele provavelmente é a saída de um outro processo anterior. Mas, normalmente, esses valores vocês conseguem. E aí, a partir desses valores,
e através do balanço de massa vocês conseguem determinar as correntes de saída. E aí, para projetar a mesma coisa ali de projeto de equipamentos, se é aplicável para o mesmo projeto de unidade de processamento ou até mesmo unidade industrial. Então, é possível de se fazer, é possível não, todo esse projeto que vai ser feito, independente de qual tamanho ele seja ele de um equipamento, seja ele de uma etapa, ou seja ele do processo todo, sempre vai se iniciar pelo balanço de massa. E aí aqui eu dou um exemplo, um exemplo de balanço de material simples, mas que é importante que vocês entendam a partir desse conceito a aplicação do balanço de material. Então aqui a gente tem uma conta corrente, tá? Então aqui tem um extrato bancário de um determinado cliente, e aí tem os seus depósitos, que são as suas entradas, né? Então como que o, o, o dinheiro vai estar entrando durante o mês, né? Então, vamos imaginar que vocês estão morando agora em Londrina, aqueles que estão fora, e aí abriram uma conta no banco, e aí, ou até mesmo só um cartão, por exemplo, mas precisa ser depositado um dinheiro. Então, o pai, mãe, avô, avó faz um depósito bancário todo mês. Dentro desse depósito, dentro dessa conta, feita algumas retiradas, né? Como que são feitas essas retiradas? São pagamentos, né, que vocês acabam realizando, gastos que vocês têm durante todo o mês, e aí tem um outro aqui, né? O que seria esse outro? Então, você tem um dinheiro lá, e aí esse dinheiro você é cobrada, dentro dessa conta, é cobrada uma taxa de serviço, né? Então, é retirado um dinheiro, esse dinheiro você não gastou ali dentro dos seus gastos mensais, né? Mas ele refere-se a essa conta bancária, a manutenção dessa conta bancária. E também, caso você tenha essa conta, ela seja vinculada a um investimento, esse dinheiro que permanece positivo ali durante o mês, ele pode ser aplicado e ele retorna um lucro, né, de investimento que acaba sendo feito. Então, percebam que dentro desse cenário, nós temos quem seria o nosso sistema, quem seria o nosso volume de controle que a gente está estudando aqui, é a nossa conta bancária. Então, dentro dessa conta bancária, é que a gente vai estar analisando esses fluxos. Quais seriam esses fluxos? Quais seriam essas correntes? Que corrente que está entrando? Que corrente está saindo? Então, nós temos corrente dinheiro entrando, né? Esses depósitos são as correntes de entrada. O débito, que são os pagamentos, os gastos de vocês, são as saídas, né? Então, são as correntes de saída. E, internamente, acontece essas duas situações aqui, em que dinheiro ele pode estar sendo retirado devido a uma manutenção dessa conta. Percebam que é internamente, tá? Então, a gente alguma coisa que está acontecendo interna a esse sistema, que é essa conta bancária, e está tendo um depósito também. Na verdade, não é um depósito, na verdade, é uma aplicação internamente que está acontecendo dentro dessa conta corrente de vocês. Então, basicamente, eu gostaria que vocês entendessem esse princípio aqui. Então, eu quis mostrar dentro de uma situação que é bem corriqueira de vocês, né? Que é uma conta corrente. Mesmo que não seja uma conta corrente, imagine que seja um dinheiro que o pai dê para vocês, em espécie mesmo. Então, você vai pegar esse dinheiro, vai colocar na tua carteira, da tua carteira você vai começar a fazer os pagamentos, e com esses pagamentos, lá no final, talvez sobre, ou talvez falte dinheiro, e aí vocês vão utilizar de acordo com o que acontecer durante o mês. Então, percebam que, nesse caso que eu acabei de explicar,
o sistema de vocês não é mais a conta, né? Vocês não têm mais uma conta. Então, seria a carteira. Então, vocês têm a carteira. E dentro dessa carteira é que está todo o dinheiro de vocês. Teve uma entrada de dinheiro para a carteira de vocês. Então, entrou um dinheiro, teve uma corrente de entrada e vai, durante o mês, vai acontecendo essas retiradas. E pode acontecer até algumas outras entradas. A gente está falando aqui em uma entrada, mas pode ser que tenha outras entradas, né? Então, durante o mês, tem várias entradas, várias saídas, e isso é comum de acontecer, não só aqui nesse exemplo, mas no caso que a gente vai estar falando em relação às indústrias. E aí, basicamente, a gente vê aqui que uma equação que vai expressar essa variação de saldo na conta, então, qual é? Em termos de balanço inicial e final, ou seja, de depósitos e de débitos, e de lucros e taxas. Então, vocês veem que o acúmulo, e aí eu estou dizendo que pode ser, esse acúmulo ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí ele é um saldo final menos o saldo inicial, ou seja, todos os depósitos, então todas as entradas que vocês tiveram dentro desse sistema, menos todos os débitos que vocês retiraram, que saiu dessa conta, mais lucros e menos taxas. Então, percebam que essa equação é uma equação que representa essa conta bancária de vocês. Tudo que está entrando, que é o depósito, e mais esse lucro, então, é o dinheiro de vocês que está aumentando devido a esse depósito e a esse lucro, tem que ser igual a tudo que está saindo e mais alguns pagamentos internos também aqui. Então, é isso que está sendo feito. Então, está sendo feito o depósito mais os lucros, menos os débitos, mais as taxas. Quando vocês fazem isso, se essa contabilização aqui ela for positiva, significa que vocês tá sobrando dinheiro na conta e, consequentemente, vocês estão tendo um acúmulo positivo. Ou seja, as entradas são maiores do que as saídas. Imagine que o acúmulo agora seja negativo. Então, se o acúmulo é negativo, significa que as entradas são menores do que as saídas. Ou seja, o que vocês estão gastando está sendo maior do que vocês estão ganhando. Então, dessa forma, a gente tem um acúmulo negativo. E então, o balanço material ou de massa, normalmente, ele é a primeira etapa da solução. Então, normalmente, não. Sempre, né? Sempre a primeira etapa da solução aí de um problema envolvendo esse processo é o balanço de massa. E aí, tanto faz ele ser simples ou complexo, tanto faz ser eu ter por exemplo, um filtro que está entrando um determinado, ou um peneiramento, está entrando uma mistura e está conseguindo separar esses materiais de granulometrias diferentes, ou se o problema está acontecendo uma reação interna, então está acontecendo uma reação dentro desse processo, pode ser até uma reação fermentativa, pode ser uma reação de polimerização, então qualquer tipo de reação que estiver acontecendo ali, por mais complexa que ela seja, nós vamos iniciar todos os cálculos pelo balanço de massa. E aí, essas operações e processos unitários, então, o que vocês devem ter visto lá no slide, a diferença de operações e processos unitários. Então, isso é uma classificação que alguns autores fazem, né? Que eles chamam de operações unitárias, aquelas operações, por exemplo, de filtração, fluidização, e sempre que acontecer uma reação, eles chamam de processos unitários, tá? Então, alguns autores adotam essa nomenclatura de processos unitários, sejam aqueles processos onde acontecem reações químicas, ou os reatores químicos. Envolvidos tem os 3 equipamentos mencionados a partir da execução de um balanço de material, a operação e ao processo unitário em estudo.
Então, independente, se eu estou dizendo, se vocês estão trabalhando, vocês querem fazer um projeto de um processo unitário ou de uma operação unitária, independente do que você vai fazer, de qual é o seu projeto, você vai iniciar pelo balanço de massa. E aqui eu tenho um exemplo, né? O balanço de massa, ele pode ser definido, a gente já falou, que é uma contabilização, e aí de entradas e saídas de uma operação. Então, eu tenho aqui, ó, nós vamos chamar de sistema, mais à frente eu vou definir esse sistema, mas basicamente isso aqui é onde vão acontecer todas as transformações, e aí ela pode ser desde uma indústria, que seria tudo, então você pega uma indústria de café, e você não importa o que está lá dentro, você vai fazer um balanço só do que está entrando na indústria, que está entrando ali pela balança, e o que está saindo. Isso é o que importa. Então, ou eu posso considerar um processo, então pode ser considerado um processo de separação dentro da indústria de café. Então, eu pego um processo ali de separação, eu posso fazer um balanço de massa ali também, ou eu posso fazer até dentro de uma operação unitária. Em vez de eu pegar um processo todo ali, um processo de separação, eu pego somente uma operação, ou seja, eu pego apenas um separador, ou pego uma peneira. Então, eu vou fazer um balanço em peneira. Então, conseguem entender, conseguem perceber o que está acontecendo aqui? É quando eu falo a indústria, o processo e a operação. Então, eu estou indo numa escala de tamanho. Ou seja, quando eu estou falando uma operação, então eu estou dizendo que é uma etapa, um processo, uma operação única. Por isso que é uma operação unitária. Então, é uma operação única. Então, eu estou falando para vocês, por exemplo, um secador. Quando eu estou falando em processo, eu estou pegando etapa dentro da minha indústria. Então, dentro da indústria, eu tenho um processo de separação. Então, esse processo de separação pode envolver várias operações unitárias. Então, é um pouco maior já que as operações, ou seja, esse processo está envolvido com várias operações unitárias. E a indústria toda eu estou dizendo que estou envolvendo todos os processos. Então, eu tenho um processo de separação, ou eu tenho um processo de clareamento, ou eu tenho um processo de controle de qualidade. Então, quando eu envolvo todos esses processos, eu tenho a indústria toda. Então, dentro desse retângulo verde aqui, seria o sistema. E aí, o sistema pode ser essas três análises que você pode fazer. Você pode fazer essa análise na indústria, no processo ou na operação unitária. E aí, dentro através desse sistema, nós temos várias correntes. Ó. Então, essa daqui é uma corrente que está entrando, aqui é uma corrente que está saindo, corrente saindo, corrente saindo, corrente sai e retorna, então ela sai e está retornando, e correntes de entradas. Então, percebam que agora a gente está analisando um sistema, e esse sistema nosso, comparem com o que eu tinha comentado antes a respeito da conta bancária. Então, a conta bancária lá, a conta de vocês era o sistema. Aqui, o que vai ser? Vai ser esses três tipos de atividades. Então, dentro desses três tipos aqui, é que nós vamos fazer o balanço de massa. E aí, todas essas correntes, a gente pode ter uma, duas, três correntes, pode ter de entrada, várias correntes de saída, ou pode ter só uma de entrada e uma ou duas de saída. Então, pode acontecer isso também, tá? Então, ou pode acontecer uma entrada e uma saída. Mas como que isso é possível? O que vai estar acontecendo? Vamos pensar que aqui é um reator. Então, em um reator, pensem numa, por exemplo, um becker. Num becker, vocês colocam lá um reagente, vocês colocam um reagente ali, então, e esses reagentes estão misturados, você coloca nesse becker, espera acontecer essa reação, então o becker ele vai funcionar como um reator, tá? Então, entendam que reator,
ele nem precisa ser tão complexo quanto normalmente a gente pensa, né, em reator. Então, um becker ele pode ser um reator, e esse reator pode estar proporcionando acontecimento de uma reação, ou seja, está acontecendo a reação desses reagentes ali, e depois que aconteceu a reação, tira. Então, quando eu falo tira, é uma corrente que está saindo. E essa corrente está saindo com uma mistura de reagentes não convertidos e produtos gerados. Tá? Então, a gente está analisando ali, percebam que teve uma entrada só e nós temos uma saída também. Então, isso é possível. Claro que se a gente estiver trabalhando com um processo de separação, um processo de purificação, um processo de qualquer outro tipo de processo de acordo com esse exemplo que eu estou dando, então sempre você vai ter que ter, no mínimo, uma entrada e vão ter que ter duas saídas. Porque se você quer separar, não tem como você separar e ficar dentro do mesmo recipiente. Então, ele vai separar e nós vamos ter duas correntes de saída. Um vai para uma determinada etapa do processo e a outra vai para outra etapa. Então, é necessário que, nesse caso, por exemplo, aconteça esse número de correntes de saída, ele precisa ter um número maior do que um. E aí, a gente aqui tem alguns exemplos do que são considerados como entradas e saídas dentro do processo, da indústria ou da operação unitária. Então, nós temos insumos, né, da matéria-prima, então, insumos para tratamento dessa matéria-prima, temos emissão gasosa, então pode ser que dentro de tudo isso, vamos imaginar que isso poderia ser uma caldeira que estava gerando esses gases, então aqui esses gases estão sendo lançados à atmosfera e está saindo do meu sistema, que é a caldeira. Eu tenho produtos sendo gerados, subprodutos sendo gerados, então eu posso ter produtos é o que eu quero e subprodutos que eu não quero. Então, eu quero aumentar esse produto em relação aos subprodutos. Eu tenho resíduos que eles precisam ser tratados, então, tanto resíduos sólidos, quanto resíduos líquidos, quanto resíduos gasosos. Então, são resíduos que podem ser tratados. A gente pode estar realizando um reciclo, material que não está reagindo aqui, ou material que está sobrando, nós retornamos ele ao processo, é possível disso acontecer, e mais essas utilidades. Então, a gente está falando aqui de água, ar, catalisador, energia, então todos esses tipos de entradas e saídas, de correntes de entrada, correntes de saída dentro do nosso sistema. E aí, para que a gente consiga resolver esses balanços, é necessário que a gente faça uma coleta de informações. E aí, dentro dessas coletas de informações, é que nós vamos realizar os passos. E aí, aqui tem um procedimento de como iniciar todo esse processo de balanço de massa. Então, é necessário, primeiro, que forme um diagrama detalhado do processo. Então, é necessário a criação de um diagrama a partir do que vocês têm de base. Então, eu quero saber quanto estou produzindo de extração de café, por exemplo. Eu quero saber quanto de café eu estou produzindo a partir de uma determinada entrada de café em grão. Então, é preciso fazer um diagrama para que consiga entender. Só escrito ali, na forma de um problema, ele é mais complicado de se entender. Então, quando a gente transfere aquele conteúdo escrito ali de uma forma de diagramas, ele fica mais fácil de a gente entender. Então, é esse caso aqui, ó, está na forma de diagramas. Então, eu tenho um sistema e eu tenho as entradas. Então, é muito mais aqui visualmente e para entendimento também é muito mais fácil quando a gente tem nessa forma de diagramas do que se tivesse escrito, né? Se tivesse 4, 5 linhas ali descrevendo todo esse processo. Então, visualmente, seria muito melhor fazer
criar esse diagrama de acordo com essa escrita. Depois, precisa delimitar com uma linha tracejada, normalmente, para diferenciar a parte do processo que vai ser estudado. Então, basicamente, quando a gente delimita ou declara o que vai ser, qual processo, qual operação vai ser feita o balanço de massa, essa determinação desse sistema. Então, quando a gente faz esse tipo de atitude, de delimitar o espaço que vai ser analisado, nós estamos criando, dizendo, ó, nós vamos analisar, nós vamos fazer o balanço de massa de tudo que está dentro dessa área que a gente delimitou. Quantificar as correntes conhecidas, então é importante que a gente coloque todas as correntes, a partir de todas essas correntes, a gente coloque aquelas que têm valores que já foram quantificados, ou seja, eu falo para vocês, ó, a gente tem uma indústria de café e eu quero saber quanto nós vamos produzir de café solúvel a partir de 100 quilos de grãos de café. Então, temos uma corrente de entrada, então essa corrente de entrada ela precisa estar declarada dentro desse diagrama e a partir disso vai determinar quanto vai estar produzindo de café solúvel. Então, todas essas correntes precisam ser conhecidas e os seus constituintes também. Então, a gente está dizendo aqui de grão de café, mas se a gente quisesse, por exemplo, dentro de uma determinada solução que está entrando, qual é a porcentagem de cada constituinte ali dentro? Então, eu tenho uma solução de 3 reagentes, de três produtos ali. Então, eu preciso saber qual é a concentração, qual é a composição de cada constituinte desse. Então, é importante que tenha todas essas... E mesmo que não tenha, a gente precisa entender que pode ter. Então, é necessário que a gente consiga colocar isso dentro do diagrama que a gente montou lá, que a gente construiu na primeira etapa. Depois disso, a gente precisa reunir todas as equações possíveis, e aí quem seriam essas equações? Seriam essas equações de balanço, essas equações de balanço de massa. Então, eu falo, por que equações de balanço de massa, se até agora a gente só falou em uma? Eu mostrei para vocês só uma equação de balanço de massa, porque a gente pode fazer o balanço de massa global, então eu sei quanto de massa entrou total e quero saber quanto está saindo, mas eu posso também, a gente pode também calcular quanto está entrando de cada constituinte. Então, a gente pode separar. Então, eu quero saber do constituinte A quanto entrou e quanto saiu. Do constituinte B, quanto entrou, quanto saiu. E do constituinte C, quanto entrou e quanto saiu. Claro que se você somar o que entrou do constituinte A, o que entrou do constituinte B e o que entrou do constituinte B, a soma disso tudo é igual à entrada total, tá? A gente sabe que se somar essas 3 equações, ela vai dar a total, a global. Tudo bem? Mas é importante que vocês consigam fazer esses balanços. Vocês vão precisar colocar esses balanços. Na verdade, vocês precisam reunir todas essas equações de forma que vocês consigam resolver uma equação ou até precisam colocar num sistema de equações para conseguir resolver, para encontrar todas as variáveis. E reunir também informações complementares. É importante que talvez vocês não consigam resolver, encontrar uma solução do problema através dos balanços de massa, porque pode ser que falte informação. Então, é necessário que dentro desse diagrama vocês também reúnam todas as informações complementares. E aí pode ser temperatura, pode ser pressão. Então, todas as informações, ou até equações de equilíbrio, é necessário que se coloque para que consiga resolver esse problema que está querendo, que foi proposto inicialmente.
Então, aqui alguns conceitos fundamentais, né? Primeiro, que é a definição de sistema, né? Então, o que seria sistema? Aqui a gente diz que é qualquer porção arbitrária de um processo que se quer considerar para análise. Então, essa definição do sistema, ela recai sobre a imposição de limites. E aí, o que seriam esses limites? Seriam limites tanto físicos quanto fictícios, para que se forme uma região sobre a qual nós vamos estar considerando para análise. Então, percebam que é dentro dessa determinação nossa, dessa porção arbitrária, que a gente vai estar determinando o nosso sistema. Então, e esse sistema a gente pode determinar dessa forma amarela, dessa forma verde. Então, desse jeito a gente está determinando, ó, tudo que está acontecendo aqui em vermelho é o meu processo, é o meu sistema. Em amarelo é o meu sistema também. Em verde é o meu sistema. E aí, o que seria a fronteira? Fronteira é essa linha que divide o sistema da vizinhança. Vizinhança é tudo que está em volta aqui. Essa linha preta, ela seria a fronteira. Tanto para cada um desses exemplos aqui que eu estou dando. E aí, sistema ele pode ser caracterizado como um sistema fechado ou um sistema aberto. Então, um sistema fechado não tem entradas e não tem saídas de material através da fronteira durante o processo de transformação. Então, durante aquele processo de transformação, não está havendo entradas, não está havendo correntes de entrada e nem correntes de saída. Ou seja, enquanto está acontecendo aquele processo de transformação, eu estou dizendo que não está entrando matéria-prima e não está entrando produto. Tudo que tinha que estar ali dentro aconteceu a partir do momento que começou a ocorrer essa transformação. Então, isso é um sistema fechado. E aí, o que difere o sistema fechado e aberto é simplesmente pela transporte ou entradas e saídas, pelo movimento, pelo fluxo de massa. Então, se eu tenho um sistema e está havendo troca de calor entre esse sistema e a sua vizinhança, então isso não caracteriza se o sistema é aberto ou fechado. Então, a caracterização de sistema aberto ou fechado é somente se há ou não fluxo de massa durante o processo de transformação. Se durante o processo de transformação houver qualquer outro tipo de mudança que não seja de fluxo, que não seja de massa, isso a gente não consegue caracterizar se ele é fechado ou aberto. Então, de agora em diante, sempre que falar o sistema é fechado ou um sistema é aberto, vocês vão entender que se o sistema é fechado, tem fluxo de massa. O sistema é aberto, o sistema é fechado, ele não tem fluxo de massa. O sistema é aberto, ele tem fluxo de massa. Enquanto está acontecendo todo o processo de transformação, está entrando, está tendo entradas e está tendo saídas. Tudo bem? Então, isso é o entendimento de sistema fechado e de sistema aberto. Uma outra classificação que se tem com relação a processo é processo contínuo, processo descontínuo, ou também chamado de batelada, e um processo semicontínuo. O que seria o processo contínuo? O processo contínuo é aquele no qual tem entrada de massa e produtos estão saindo continuamente enquanto o processo está acontecendo. Então, eu tenho, por exemplo, uma indústria, está entrando matéria-prima, essa matéria-prima está sofrendo processo de transformação e está gerando produto. Mas isso continuamente, ou seja, com o decorrer do tempo, essas entradas e essas saídas acontecem de acordo com o processo de transformação. Isso é um processo contínuo. O que é um processo descontínuo ou batelada? Processo descontínuo ou batelada é aquele processo no qual a massa ela não é adicionada e nem removida durante a sua operação. Então, por exemplo, eu quero saber
se esse processo é batelada ou se ele é um processo contínuo. Se ele for um processo contínuo, durante o intervalo de tempo de transformação, está acontecendo entradas e saídas. Se ele é batelada, eu coloco uma quantidade de reagentes ali, espero acontecer o processo de transformação e depois eu tiro. Então, percebam que esse fato de eu colocar lá dentro não significa que, que ele está tendo entrada. Não, eu estou dizendo que ele tem entrada a partir do momento que começa a acontecer a transformação. Então, eu insiro 2 reagentes dentro de um reator. Quando começar a reação entre esses 2 reagentes, nada mais entra e nada sai. Então, isso caracteriza um processo descontínuo ou batelado. O processo de transformação, durante o processo de transformação, durante esse tempo que essa matéria-prima está se transformando em produto, não acontece entradas e nem saídas. Então, a gente não insere matéria-prima e não retira produto formado. E o processo semi-contínuo? Então, o processo semi-contínuo é aquele que é possível de fazer uma entrada. Então, durante o processo de transformação, vai acontecendo uma entrada ou pode acontecer uma saída. Então, conforme vai se produzindo, vai se formando esse produto, vai se retirando. Ou, conforme vai acontecendo esse processo de transformação, vai adicionando mais reagente. Então, são esses 2 tipos que a gente tem de contínuo, de semi-contínuo, ou entrada ou saída. Se eu tiver os 2 entrando e saindo, ele já não é semi-contínuo, ele é contínuo. Se eu não tiver nenhum entrando e nenhum saindo, ele é batelado. E se eu tiver um ou outro, um entrando ou outro saindo, outra corrente saindo, então isso é caracterizado como processo semi-contínuo. Só finalizando aqui, então, uma outra classificação que a gente tem, que é com relação ao tempo. Então, um processo, ele pode ser um processo em estado estacionário ou um processo em estado transiente. A diferença dos dois. A diferença do estado estacionário é que a operação do processo, no qual todas as condições são mantidas constantes durante um intervalo de tempo. Ou seja, nada durante aquele intervalo de tempo, nenhuma variável, nenhuma condição, ela vai mudar. Então, eu considero, nesse intervalo de 1 hora, o meu volume, a minha concentração, a minha concentração, a minha temperatura, a pressão, todas essas condições, elas permanecem constantes. Então, nesse momento, eu estou dizendo que isso daí é um processo estacionário, ou seja, durante esse intervalo de 1 hora, nada mudou. Pode ser que de um intervalo de tempo para o outro haja mudança. Mas aí a gente está dizendo que dentro do mesmo intervalo de tempo, se todas as variáveis permanecerem iguais, ou seja, elas não mudarem, nós chamamos isso de estado estacionário. E o transiente? Transiente é aquele que muda com o passar do tempo, há mudanças. Então a gente percebe que no estado estacionário, diríamos que é um estado ideal. Por quê? Porque quando eu falo que é um estado estacionário, que nada está mudando durante esse intervalo de tempo. E aí, nada, você imagina, estou dizendo que a temperatura, durante esse intervalo de tempo, ele é constante. Ou a pressão é constante. Se eu tiver uma variável dessa, que ela não se mantiver constante, o sistema, o processo, ele já não é mais um estado estacionário. Então, é necessário que todas as condições elas sejam mantidas constantes. Isso a gente sabe que não se consegue em nenhum processo. Então, para que a gente estuda o processo em estado estacionário? Porque para a gente determinar as equações, para calcular em estado transiente, tem uma variável a mais aí, que é o tempo, né? E ela acaba interferindo nos cálculos. Então, a partir do cálculo do processo em estado estacionário, fica mais fácil de determinar as variáveis, de realizar os cálculos quando eu quero transiente. Então, basicamente, a gente faz
os estudos em cima do estado estacionário e depois insere essa variável temperatura para que consiga encontrar o resultado no modo do estado transiente. Então, é por isso que a gente tem que estudar o estado estacionário, porque a gente consegue determinar algumas variáveis que servem para a resolução dos problemas no estado transiente. Vocês vão perceber que quando vocês estiverem estudando em estado transiente, vocês já estudaram o estado estacionário. Então, vocês vão aplicar alguns conceitos do estado estacionário para o estado transiente. E aí, só finalizando, então, o sistema multicomponente é aquele que a entrada de um material ele tem uma composição mais de um componente. Então, está dizendo para vocês, por exemplo, está entrando num secador, está entrando açúcar úmido e está saindo açúcar seco. O que significa isso? Que esse açúcar úmido não está entrando só o grão, só o cristal de açúcar. Está entrando quem? Está entrando água também. Então, é um constituinte a mais. Então, o constituinte desse açúcar úmido é o quê? É açúcar e água. E o açúcar seco? O açúcar seco, teoricamente, seria só açúcar, só o cristal. Mas a gente sabe que não existe esse processo ideal, né, de 100% só cristal. Então, tem uma quantidade, mesmo que baixa, mas ainda tem uma quantidade de açúcar. Mas aqui, o que eu quero que vocês entendam é que, dentro de uma corrente de açúcar úmido, eu tenho dois constituintes, que é o açúcar e a água. Eu tenho, no evaporador, está tendo uma entrada, tem uma corrente de entrada de suco de laranja. Esse suco de laranja, ele tem a parte de água e a parte de sólidos. Então, percebam que aqui também a gente tem essa diferença, tem um constituinte a mais dentro desse ambiente, desse processo que a gente está analisando. Então, aí, semana que vem, eu aplico essa equação generalizada, vocês vão entender essa equação aplicada para o nosso meio agora. Então, a gente já aplicou essa equação, mas para um conceito, para um exemplo de balanço de uma conta corrente. Agora, nós vamos fazer isso para dentro da indústria. Então, vou mostrar para vocês aqui que a equação é a mesma, mas aí nós vamos mostrar termos por termos e o que eles significam para a nossa análise de balanço de massa. E aí, consequentemente, estaremos realizando alguns balanços iniciais, tá bom? Então, por hoje, seria isso que eu teria para conversar com vocês. E aí, a gente